Fala galera, beleza? Tava escutando aqui minha musiquinha, sacanagem. Esse vídeo aqui de hoje você vai aprender a usar a formatação condicional para deixar suas tabelas mais visuais e no final do vídeo tem um bônus, então fica até o final do vídeo que você vai aprender uma coisa que é super valorizada nas empresas, uma formatação aí de tabelas, de banco de dados gigantescos. Se você ficar até o final do vídeo você vai ver como a galera faz isso, essa dicasinha aí que as empresas super valorizam, show? Então não se esquece aí de se inscrever no canal, curte esse vídeo e também comenta aqui embaixo dizendo o que você achou e o que você quer ver nos próximos. Então sem enrolação, bora pro vídeo! Galera, lembrando, aqui na descrição tem o material desse vídeo que eu vou usar. Então é só você entrar ali embaixo, pegar esse material e conseguir também fazer sua formatação condicional tão legal, tão visual, beleza? Aqui então eu tenho um banco de dados gigantesco que eu tenho informações desde a minha coluna aqui M, vou dar um Ctrl para o lado, a gente tem até a nossa coluna V, então tem muitas colunas. Se eu dar um Ctrl para baixo, eu vou ver que eu tenho informação até a minha linha 22.009, então é muito dado, o que é bastante comum nas empresas. Então vamos supor que eu estou aqui em cima, né? Vou voltar para cima com Ctrl para cima e a pessoa queira filtrar para entender melhor esses dados. Então ela vem aqui no cabeçalho da coluna, clica aqui em categoria e filtra, por exemplo, na ordem alfabética. Quando ela vai filtrar, demora um pouquinho porque é um banco de dados bem grande, mas ele vai filtrar e olha como fica, as linhas ficam todas estranhas. Então antes que a gente tinha linhas, né, intercaladas entre cinza e branco, agora tá branco, branco, cinza, cinza, isso, e a pessoa não sabe por que isso acontece. Na realidade, é porque na hora de construir essa tabela, ela pegou, né, e pintou as linhas e copiou a formatação para baixo. Quando você faz isso, a célula arrasta a formatação dela. Quando a gente então filtra, ela vai ficar com a formatação que ela estava antes. E isso aqui zoa tudo, né, não fica legal. Então, tem uma forma que a gente pode vir aqui, ó, uma outra tabela, que a gente consegue filtrar sem problemas. Vou clicar aqui na setinha e vou, por exemplo, filtrar em ordem alfabética. E aí, sem nenhum problema com a formatação condicional do final do vídeo, você vai conseguir fazer essa tabela. Então agora, vamos começar a formatar nossos valores, nossos dados, para mostrar de forma mais visual as informações que a gente tem nas tabelas. Por exemplo, essa tabela aqui é uma tabela com um resumo super importante, onde a gente tem a categoria do produto que a empresa vende, o total de venda que cada uma dessas categorias representa, tá bom? Então o notebook representa isso, de faturamento, computador isso aqui, o custo que ele tem, o lucro que ele gera e a margem bruta, que é a relação aí do lucro com o faturamento, tá bom? Como que a gente destaca isso? A gente tem várias possibilidades. Uma aqui, eu vou começar então pela minha total de vendas, vou clicar no meu primeiro valor aqui dessa coluna, né, da tabela aqui, então C6 é o meu primeiro valor do total de vendas, vou dar um Ctrl Shift para baixo, tá? Então peguei C6 até C14 e não tem importância, se tivesse mais valores embaixo, se você clicar no primeiro valor, dar um Ctrl Shift para baixo, ele vai pegar toda a coluna sem nenhum problema. Você vem aqui em página inicial e vem aqui em formatação condicional, tá? Página inicial, formatação condicional, depois que selecionou os valores. Então aqui eu posso brincar e escolher qual que eu vou querer. Uma que as empresas gostam muito, por exemplo, é essa barra de dados. Então olha só, eu tenho preenchimento gradual, aqui ó, posso escolher a cor que eu quero, ou preenchimento sólido. Lembrando que a gente sempre consegue trocar a cor e editar, tá bom? Vou colocar aqui então essa barra de dados com preenchimento sólido e você vê que o valor máximo fica totalmente preenchido com verde e os demais valores abaixo, que são menores aqui, né, eles estão tendo uma relação da barrinha, tá bom? Então, o maior valor é a barra cheia e os outros valores que são menores vão tendo uma relação ali, né, de porcentagem. Então, esse aqui representa uma quantidade aí de percentual que está representada na barra, tá bom? Isso fica mais legal, fica mais interessante de você entender quanto que é aquele valor, certinho? Além disso, ó, aqui no custo total, então, vou clicar na primeira célula, D6, Ctrl Shift para baixo, vou usar outro tipo de formatação condicional que também é muito interessante. Então, selecionei os dados, página inicial, formatação condicional. Aqui eu posso, por exemplo, explorar. Eu tenho barra de dados, escala de cor, conjunto de ícones, tem algumas regras, tá bom? Eu vou vir aqui, por exemplo, e vou, regras de primeiro ao último, tá bom? Então, eu vou pegar só os menores valores, por exemplo. Vamos supor que eu queira destacar os 3 menores valores. Regras de primeiros ao último, tá? Venho aqui e coloco 10 últimos itens. Cliquei e você vê que ele destaca tudo, mas não tem problema. É só a gente trocar aqui de 10, ó, e colocar 3. Então, os 3 menores valores, tá vendo? Destacados. E eu posso também alterar, não preciso deixar só vermelho. Eu posso escolher aqui um padrão já pronto, ó, amarelo,
Aqui tem verde, tá vendo? Mas como são os menores valores, tem que ser um destaque ou vermelho, alguma coisa que lembre que é uma coisa negativa. Eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou vir aqui, clicar na setinha e vou vir em formato personalizado, a última possibilidade. No formato personalizado, eu consigo, por exemplo, escolher o que eu quero. Então, vamos supor que eu queira, por exemplo, colocar aqui meu preenchimento diferente, ó. Então, vou vir aqui em mais cores, personalizar, vou colocar o laranja da Motim, que é o laranja aqui dessa cadeira, tá? Então, é 231, o RGB, né? 231, 121 e o último é 91, tá? O vermelho, o verde e o azul, essas são as cores da Motim aqui, ó. Vou dar OK. Esse é o preenchimento da célula e eu vou colocar a fonte como branca, ela está como preto, ó. Cor, branca, OK. E aí você vê, já fica uma formatação bem interessante. Vou dar OK aqui, tá bom? Então esses aqui são os 3 menores valores destacados para mim. Lembrando que se os valores estivessem misturados, fora de ordem, ele ia mostrar sem nenhum problema, tá bom? Ele ia mostrar os 3 valores ali fora de ordem destacados. Depois aqui eu tenho a nossa lucro, tá? Então cliquei no primeiro valor da lucro, Ctrl Shift para baixo, página inicial, formatação condicional. Aqui eu vou usar, por exemplo, o conjunto de ícones para destacar de forma diferente, tá vendo? Tem aqui setinhas, tem também bandeirinhas, certo ou não, tá vendo? Certo, chamar atenção, cancelado. Tem várias opções. Vou colocar essa aqui, por exemplo, ó, essas bolinhas aqui. E você vê que, bom, ela está seguindo uma regra que eu não sei, tá vendo? O maior valor é verde, depois é amarelo e o resto é vermelho. Eu não sei qual é a regra, eu posso criar, tá? Então, como que eu faço isso? Com os valores selecionados, eu venho aqui em formatação condicional, na página inicial, né? E venho aqui em gerenciar regra, ó. Gerenciando a regra, eu posso alterar. Então, seleciono ela, editar a regra, e aí eu posso trocar aqui minhas informações. Vamos supor que eu queira, para mim, por exemplo, se eu tiver de lucro acima de 50% é verde, então tá tudo certo. Então, em valor eu vou trocar para 50. Você vê que o tipo aqui do lado é porcentagem, tá vendo? A gente poderia trocar para número, tá? Ou fórmula, ou percentil, a gente poderia trocar aí. Vamos supor, acima de 300 mil de lucro para mim é ótimo, né? Então, boto o número e coloco aqui o valor 300 mil. Eu vou deixar em porcentagem mesmo. Então, o valor acima de 50% para mim está ótimo. E abaixo de 1%, né? Abaixo de 1%, para mim é crítico. Então, entre 1% e 50% vai ser o nosso amarelinho. Acima de 50% é o verde e abaixo de 1% é crítico, é o vermelho. Você pode trocar aqui também o maior igual, tá vendo? Colocar só maior e tudo mais. Eu vou deixar maior igual, vou dar aqui OK. E não acabou. Tem que vir aqui e clicar em aplicar, beleza? Tem que clicar em aplicar e dar OK. E aí você vê que, ó, agora sim, tá vendo? Os maiores valores são verdes. Aqui é os que estão entre a faixa de lucro que não está tão bom, está amarelo. E os piores lucros estão em vermelho. São valores críticos que eu preciso observar. Para finalizar, então, eu vou vir aqui na minha margem bruta, por exemplo, ó, Ctrl Shift para baixo, seleciono tudo. E página inicial, vou usar outra formatação condicional diferente, ó. Aqui também, tá vendo? Tem aqui, ó, regras de realce das células. Posso selecionar apenas valores acima, tá bom? Então, por exemplo, acima de 50%, ó, maior do que, menor do que alguma coisa, está entre, é igual, tá vendo? Tem tudo isso. Ó, por exemplo, é maior do que, colocaria aqui, por exemplo, ó, acima de, sei lá, 70%, beleza? 70%, acima de 70% e colocaria nosso verde claro, quer dizer que é uma coisa boa, tá vendo? Acima de 70% aqui tem margem boa. Ou melhor, acima de 80%, para destacar só os que são realmente os tops, né? 80%. Beleza? Só um valor lá embaixo, que é cabos e acessórios, tem a maior margem, tá bom? Mas não vou usar isso aqui, eu vou usar a média, tá? Então, selecionando esses valores, página inicial, formatação condicional, tenho regras de realce das células e aqui embaixo tem regras de primeiro aos últimos. Eu vou usar aqui, ó, acima ou abaixo da média, posso escolher. Eu vou selecionar só os que estão abaixo da média para eu ver. De forma simples, ó, clico aqui, ele já mostra para mim, esses dois estão abaixo da média. Ele pega os valores, todos daquela coluna, faz a média e mostra os que estão, né, aqui piores. E vou deixar como vermelho mesmo, ou clico na setinha e posso vir em formato personalizado e escolher, por exemplo, ó, a cor da minha fonte vermelha. E preenchimento eu posso colocar, né, um preenchimento aqui, um cinzazinho, para tentar manter essa cor aqui, tá bom? E aí eu posso dar aqui OK e OK, tá vendo? E aí só os valores que estão abaixo da média ficam destacados. Enfim, a gente pode dominar isso aqui e realmente se destacar mostrando isso. Para finalizar, então, eu vou só mostrar o que aconteceu lá no início do vídeo. Aqui em base de dados de vendas, como que geralmente a galera vem em formato isso aqui? A galera geralmente seleciona uma linha, né, clica ali, Ctrl Shift para o lado, vem e pinta ela de cinza,
Depois seleciona tanto a linha de cima quanto essa linha de baixo, a que está branco e cinza, dá um Ctrl C e volta lá e coloca todos os valores abaixo dela, Ctrl Shift para baixo e Ctrl Shift para o lado. E aí dá um Ctrl Alt V e coloca a formatação, né, aquela formatação. E aí parece que a sua tabela está bonitinha, intercalada, mas na verdade não, porque se a pessoa vir aqui e filtrar, vai ficar ruim a interpretação, porque os valores vão arrastar aquela formatação, né, aquela cor que você colocou. Como então que eu vou fazer essa outra tabela para não acontecer isso? Então como que eu faço para deixar a minha tabela inteligente e para que as linhas fiquem intercaladas, mesmo que eu troque, por exemplo, a classificação ou a ordem das colunas? Vou colocar aqui então uma fórmula que é a E ímpar, poderia ser a E par também, e ela faz o seguinte, ó, se eu colocar 2, ela vai me responder falso, porque 2 não é ímpar, 2 é par. Se eu colocar 3, é verdadeiro, beleza? Então, o que eu faço? Em vez de 3, eu vou usar a minha lim, que ela vai pegar e vai retornar o número da linha de uma célula que eu selecionar, por exemplo. Então, lim, vou abrir parênteses, vou clicar em uma célula aqui aleatória, a minha L2, tá? E vou lembrar de fechar aqui a minha lim e fechar o E ímpar. Vou dar Enter, o 2 é par, então fica falso. Se eu trocasse aqui de L2 para L3, por exemplo, ó, agora é verdadeiro, tá bom? Entendido? E se eu arrastar para baixo, ó, ele vai pegando, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro e assim por diante, beleza? Então, olha só, eu posso entrar aqui e trocar e colocar a linha que eu tô, ó, L4, tá vendo? E aí ele vai retornar se aquela coluna é, por exemplo, ímpar ou não, tá vendo? No caso, 4 é falso, 5 é ímpar, então verdadeiro, aí 6 é par, falso, e tá vendo? Ele vai fazendo isso aqui, ó, esse padrão. Isso aqui é muito interessante que a gente pode usar para formatação condicional. Então, eu vou chegar a isso aqui, vou deletar e vou fazer. Então, eu vou clicar na minha primeira célula da tabela, vou vir aqui em formatação condicional, vou nova regra para criar uma nova regra e usar aqui, ó, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Vou clicar em formatar, vou colocar igual e vou usar a mesma função que eu usei antes, aquela funçãozinha. Então, é ímpar, lembrando que eu tenho que escrever exatamente igual, vou abrir parênteses, lim, vou abrir parênteses, vou colocar aqui, por exemplo, a célula aqui que eu tô, né, A2, vou fechar o lim, vou fechar o ímpar e vou só escolher uma formatação aqui, ó, por exemplo, um cinzazinho, tá bom? Um cinza aqui, vou dar aqui OK e OK. Ele parece que não aconteceu nada porque a gente está na linha 2, então ele só formata as que são verdadeiras, né? E como é que a gente finaliza então? Vamos em página inicial, formatação condicional, gerencia a regra. E aqui aplica-se, ó, a gente clica nela e aqui clica nesse setinha para cima e a gente altera onde ela vai valer. Desde a primeira, então, está lá selecionado, Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para baixo, Enter. E agora sim, já posso aplicar e OK. Agora, quando eu volto lá em cima, se eu quiser filtrar, por exemplo, ó, classificando em ordem crescente, não vai dar nenhum problema. Vai funcionar certinho. Porque a formatação condicional troca as linhas. Ela não fica dependendo da linha, igual lá quando a gente pintou a célula. A formatação condicional ela é mais inteligente, certinho? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado demais dessa dica. Isso aqui é extremamente útil e muita gente que está em grandes empresas não conhece essa parte de formatação condicional, criando uma nova regrinha, beleza? Então não se esquece aí de curtir esse vídeo, clica aqui embaixo para se inscrever no canal e também comenta aí para a gente saber o que vocês querem ver nos próximos. Essa dica aqui eu pensei um pouquinho. Valeu, galera. Tchau, tchau.